Vem comigo aqui raciocinar para te levar à luz de Deus, para tirar você do ensinamento enganoso, que esse ensinamento vai te desviar do propósito da verdade de Deus. Cuidado, tem muita gente preocupada em estar dentro de igreja, achando que vai se desviar de Deus se sair da igreja. As instituições, tá? Igreja é instituições. O povo acha que estão em Deus nas instituições. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente está morto dentro da igreja com o nome de que vive. Muita gente está numa vida de adoração vã. Muita gente está perdido dentro das religiões e igrejas, achando que estão salvos. Muita gente está desviado e tão desviado, pensando que está perto, está em comunhão com Deus. Porque estão vivendo sacrifício religioso, estão cumprindo a devoção religiosa, estão vivendo as ordenanças da religião, estão sendo submissos, devotos, obedientes aos líderes religiosos, mas estão perdidos do entendimento de Deus. Estão vivendo uma vida de fé, de temor a Deus, não pelos mandamentos, pela direção de Deus, mas pelos preceitos dos homens. E uma das coisas que eu quero orientar vocês aqui, que eu debati muito essa semana, e continuo debatendo, enquanto eu puder, vou levando a verdade, fazendo bom combate contra tudo aquilo que contradiz e deturpa a verdade do Evangelho. Eu tive um combate muito acirrado no YouTube, aqui no Face também, mas não tanto no Face, no Zap, com a questão do batismo em águas de igreja. Eu mostrando às pessoas que esse ritual não proporciona para ninguém nenhuma graça de Deus. E as pessoas defendendo esse ritual como se fosse o meio de remissão de pecado, de salvação, de vida com Deus, de ser nova criatura e por aí vai. E as pessoas defendem isso usando textos que não dá liberdade para trazer essa doutrina. Usando textos que não ensinam isso. Usam Marcos 16:15, usam Mateus 28, 19 e 20, usam João 3:5, para dizer que ali Jesus estava estabelecendo como ordenança batismo de água de igreja. Nenhum desses textos que eu citei, Jesus não está se referindo a batismo de água de igreja, feito pela mão de homem. Esse cerimonial onde o povo entende que só nasce para Deus e tem remissão de pecado se participar desse cerimonial realizado pelo homem dentro de igreja. E eu, nesse debate, o irmão chegou para mim e citou o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 3, onde diz que João Batista, ele veio pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aí ele apoia-se nesse texto. Ele entende o contexto totalmente errado. João Batista não pregava o Evangelho. Jesus ainda não foi revelado a João Batista. João Batista, a mensagem dele era para preparar o povo de Israel. O batismo nas águas que João batizava como forma de arrependimento de pecado não era para levar ninguém a Deus, era para preparar o povo para receber aquele que levaria o povo a Deus. Era para preparar o povo para receber aquele que daria o arrependimento de pecado. O batismo de João Batista nas águas não é uma doutrina para a igreja, não é uma ordenança para a igreja, porque João Batista não estava ali dentro do princípio do Evangelho. Ele não pregava o Evangelho. Ele ainda ia conhecer Jesus, porque João Batista foi levantado para anunciar, para preparar Israel, o povo judeu, para receber o Messias. Aquele que, quando viesse, batizaria o povo com o Espírito Santo. Esse é o batismo para a remissão de pecado. Não é o batismo da água de João.
O batismo de João não levava ninguém a receber o perdão de pecado de Deus. Era um batismo para arrependimento do pecado, dentro do ofício que João batizava no cerimonial, para preparar o povo a receber o Messias, para que o povo viesse buscar esta promessa dentro da pregação de João Batista, para receber o Messias, o prometido para Israel. Tanto é que João Batista vai dizer que foi levantado por Deus para preparar o povo de Israel, para batizar com água o povo de Israel. Aí alguém diz assim, não, mas irmão Wellington, o batismo de João Batista, Jesus se batizou para nos dar o exemplo também. Não, você está interpretando errado pelo que ensinam os mentirosos que pregam essa mentira. Cuidado, não vá na conversa formulada por ninguém não. Vai examinar as Escrituras. O próprio texto vai dizer isso, João 1, 30 ao 33. João Batista vai dizer que aquele que mandou ele batizar com água para preparar o povo de Israel para receber aquele que foi prometido, ele deu um sinal a João Batista. O próprio Deus, o Pai, disse a João Batista que aquele a quem ele batizasse e visse descer como uma pomba, repousando nele o Espírito Santo, era aquele que batizava com o Espírito Santo. Jesus se permitiu batizar por João Batista para que se cumprisse esse sinal que o Pai deu a João Batista. Não foi para dar o exemplo para eu e você ser batizado dentro de água pela mão de nenhum homem. Vem cá, vamos lá. Aí você pega Lucas 3,3 para dizer que o batismo de João era para remissão de pecado. Ok? Vamos lá. Aonde foi que os apóstolos pregaram isso? Me mostra algum texto, algum apóstolo pregando batismo de água para remissão de pecado. E não vem trazer Atos 2,38 não. Pedro ali quando se expressa para o povo que creu em Jesus, que perguntou o que faremos, irmãos? Pedro vai dizer, arrependam-se para que em nome de Jesus sejam perdoados os vossos pecados e recebereis o batismo para a remissão de pecado e o dom do Espírito Santo. Pedro não estava ali se referindo na água de igreja, do batismo do homem, o cerimonial feito na religião. Pedro não estava se referindo a batismo de água ali. Atos 2:38. Pedro vai dizer, vamos ver como é que está aqui. Aqui, aí um irmão me deu esse texto e disse aqui, veja só, irmão Wellington, aqui tem 3 tempos. Primeiro, crer em Jesus, para o batismo, para depois receber o Espírito Santo. Eu digo, meu irmão, você está dentro de uma heresia e você está desfazendo do sacrifício de Cristo. Está tornando o sacrifício de Cristo vã com esse ensino, com essa doutrina. Pedro vai dizer, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se o batismo na água, ele for para essa finalidade, para remissão de pecado, para que o homem receba o Espírito Santo, então esse batismo, ele tem participação na salvação do homem. O sacrifício de Cristo não é exclusivo o suficiente. Está tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo. Está botando a salvação dentro desse ritual feito pelo homem, aonde o homem tem o mérito de conceder a alguém remissão de pecado batizando essa pessoa, aonde o homem tem o mérito de conceder a alguém receber o Espírito Santo pelo batismo nas águas feito pelo homem, aonde o homem tem o mérito para ser inserido na presença de Deus pelo ritual religioso feito pelo homem. Será que o homem tem mérito para conceder a alguém a salvação? Porque se você pregar esse batismo desse jeito, se você entender que Pedro aqui está falando de batismo nas águas, você está tirando o mérito do sacrifício da cruz de Cristo. E aqui não tem nada a ver. Vamos examinar as Escrituras. Me mostre aonde algum dos apóstolos pregou batismo nas águas para a remissão de pecado para ninguém. Atos 2:38 não está falando de batismo de água. O contexto aqui não se refere a batismo de água.
Vamos ver o que Pedro vai dizer em Atos 10, 43. Que Jesus Cristo, a remissão de pecado é para quem crê nele. Todo aquele que crê em Jesus receberá a remissão de pecado. Pedro não falou de batismo de água. Vamos ler Colossenses 1, 13 e 14. Paulo vai pregar aos irmãos dizendo que a nossa remissão de pecados é pelo sangue de Jesus, não é por batismo nem água. Vamos ver o que diz Romanos 3, 24. A nossa redenção do pecado é pelo seu sangue, é crendo em Jesus, é por Jesus, não é por nenhum ritual religioso. Então, quando você prega que tem que se batizar nas águas dentro do ritual do cerimonial de igreja feito pelo homem, você está colocando o mérito da salvação nesse ritual cerimonial feito pelo homem. O homem logo tem participação para levar outro a ser salvo. Quem é o homem pecador que pode proporcionar algo na vida de alguém para proporcionar a ele remissão de pecado? Para proporcionar a ele nascer de novo? Entrar no reino de Deus, tornar-se membro da igreja e receber o Espírito Santo. Será que o homem tem a autoridade para fazer isso através desse ritual dentro de água de igreja feito pelo homem? Quando você prega essa doutrina, você está se desfazendo do sacrifício, da exclusividade, do mérito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmão. Irmão, acorda, isso pode te levar a cair da graça. Essa doutrina é de demônio. Por que é de demônio? Porque tira o povo da exclusividade do sacrifício de Cristo. O único meio para você nascer de novo, receber remissão de pecado, entrar no reino de Deus, tornar-se membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, receber o Espírito Santo, é por meio da sua fé, se convertendo a Jesus e sendo batizado por Ele. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Não é o batismo de água dentro da igreja para você receber o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, quem batiza é Jesus. Não é pastor, nem papa, nem padre dentro da igreja, através de batismo de água para você receber o Espírito Santo. Só há um batismo que torna você nova criatura, insere você no corpo de Cristo, igreja de Deus, torna você a nascer de novo, aonde leva você a receber o Espírito Santo. O batismo, quem batiza Jesus, não é de água dentro de igreja, feito pelo homem, é pelo próprio Jesus. Meus irmãos, então, eu estava levando essa explicação aqui lá no YouTube. Pode ver lá nos comentários, há um grande debate. As pessoas não estão examinando a palavra. As pessoas não estão defendendo a verdade do Evangelho. Estão defendendo a tradição de igreja na onde foi formado. As pessoas estão pregando preceitos e valores de igreja. Batismo nas águas não é mérito para nenhuma graça de Deus. Batismo em água, esse batismo dentro de igreja, esse cerimonial feito pelo homem, não é para levar ninguém a receber remissão de pecado. Não leva ninguém a nascer de novo. Não leva ninguém a entrar no reino de Deus. Não leva ninguém a receber o Espírito Santo. Quando você prega isso, você está tirando o mérito do sacrifício de Cristo. Porque remissão de pecado é pelo sangue de Jesus, batizado pelo Espírito Santo. Não é por batismo de água feito pelo homem. É pelo sangue de Jesus, batizado pelo Espírito Santo, que quem batiza é o próprio Jesus. Meus irmãos, parem para entender isso. Eu tenho me desgastado muito tentando mostrar às pessoas a verdade e as pessoas com o coração duro resistindo à verdade, e eu estou lá me desgastando porque a minha preocupação é com a tua alma, é com a tua vida no conhecimento de Deus, para tu ser liberto e salvo e ter a vida com Deus guardada nele, não dentro de igreja, mas dentro do conhecimento da verdade. Esse é o meu trabalho, irmão. Quando você prega essa doutrina de que batismo nas águas é para remissão de pecado, é para o homem nascer de novo, é para o homem receber o Espírito Santo, é para ele se tornar uma nova criatura. Se ele não se batizar nas águas, ele não tem essa graça, você está tornando o sacrifício de Cristo vão. Você está tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, porque tudo isso não é através de ritual de igreja pelo homem. O homem não tem autoridade nenhuma, meu irmão. Olha, vocês não estão percebendo o que vocês estão dizendo? Vocês estão colocando essa autoridade para o homem pecador. Porque se o batismo nas águas
ele tem mérito para a remissão de pecado, para tornar o homem novo nascimento, entrar no reino de Deus, para que o homem receba o Espírito Santo, então o homem que você é batizado por ele, você recebe pela autoridade dele, do homem. Ó, colocaram os líderes das igrejas como um porteiro do céu, igual a Igreja Católica prega. Colocaram os pastores, os líderes religiosos das igrejas evangélicas como coautor da salvação. Porque se o batismo nas águas que você prega, que é para ter remissão de pecado, entrar no reino de Deus, nascer de novo e receber o Espírito Santo, então o homem tem participação para isso acontecer, porque quem batiza é o homem. Só que não, irmão. Você está dentro de uma mentira, de um erro doutrinário que está te desviando da fé. Esse evangelho que você está vivendo dentro dessa igreja evangélica é um evangelho anátema. Abre os teus ouvidos para ouvir a verdade, deixa a luz de Deus iluminar o teu entendimento. Essa doutrina de demônio, irmão. Pensa no que eu estou aqui levando para você. Analisa com cuidado, com a mente voltada para a palavra. Não fica preso no ensino, na tradição da tua igreja, nos usos e costumes, na formalidade doutrinária que a tua igreja prega. Vai olhar para Jesus, aprender com Jesus e com os apóstolos. Eu peço a vocês, mostrem aonde algum dos apóstolos ou Jesus ordenou e ensinou e levou alguém e praticou esse ato com alguém, de batismo nas águas. Primeiro, Jesus não ordenou. Não pegue Mateus, Marcos, não pegue lá em João 3, 5:3. Ali não é batismo de água. Jesus não mandou ninguém crer e ser batizado na água para ser salvo. Ali é o crer e o batismo com o arrependimento do Espírito Santo para ser salvo. Jesus não disse batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo de água lá em Mateus 28. Ali é a pregação do arrependimento para o povo, em nome de Jesus, receber remissão de pecado. Não é sendo batizado dentro de igreja. Jesus não disse a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não estava dizendo a Nicodemos que tinha que ser batizado dentro de água de igreja pelo homem, para poder entrar no reino de Deus. Vocês estão interpretando errado, estão falsificando a palavra, estão deixando o diabo perverter o vosso entendimento para pregar essa doutrina de demônio, para desviar o povo do único meio por onde o homem alcança remissão de pecado, é inserido no corpo de Cristo, no reino de Deus, nasce de novo e recebe o Espírito Santo. Não é por batismo de água, é por Cristo Jesus, a sua morte no Calvário, para nos conceder a redenção do pecado. A comunhão com Deus, a graça de Deus, não é através de nenhum ritual, dentro de nenhuma igreja, feito por nenhum homem. Se você não quiser atentar para essa orientação, eu respeito sua forma de crer, de entender. Mas quem tem ouvido para ouvir, que ouça, tá? Presta atenção, irmão. Examine as Escrituras.